Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição, convidando a você para que você se inscreva no nosso canal, dê um like aí no canal, né, e compartilhe o nosso canal para que ele seja utilizado para abençoar a vida das pessoas. E hoje, agora não diretamente de Curitiba, mas agora em Minas Gerais, doutor Ivan, ele saiu daquela bela, linda e bonita cidade de Curitiba para ir para um lugar tão bonito e tão belo quanto Curitiba. Está em Minas Gerais. Como é o nome da cidade mesmo, professor Ivan? Opa, professor Matusalém, irmãos, um feliz sábado. Estamos em Guaxupé, sul de Minas Gerais, divisa com São Paulo. Maravilha. Aí, né, o professor Ivan agora é o rei do queijo, né? Queijo do reino, goiaba castanha, pão de queijo. Docinho de leite. Doce de leite, né? Uai, o professor agora tá bom. Eu não vou nem para aí, porque senão eu vou virar uma bola, viu, professor? Eu gosto pois, olha, é difícil segurar, viu, rapaz? Mas daí deve ser muito bonita a região. Não conheço, né? Mas vou ter a oportunidade de conhecer, né? Espero que tenha alguém que assiste aí o nosso canal, que conhece essa cidade. Eu sei que Minas é um estado belo, bonito e maravilhoso. Né? Sim. Mas, professor Ivan, a lição da escola sabatina, eu não sei, assim, o autor, se ele estava adivinhando, no bom sentido, dizendo, né, descrever a lição em um contexto como esse que nós estamos vivenciando. Verdade. A morte do maior líder, né, da Igreja Católica, o Papa Francisco, que fez um trabalho ali extraordinário para uns, né, da Igreja. Ele veio a óbito essa semana, né? E aí surgiu uma série de especulações, né? Sempre assim, né? Quando morre um líder religioso, principalmente da envergadura de um Papa, né? Da Igreja Católica, surge uma série de especulações de Nostradamus, até dos Simpsons, né? Eles Simpsons são os reis vamos dizer assim, são os reis do acerto, né? De acontecimentos. Profetas. Né? Isso tem se colocado reiteradas vezes. Então, professor, e a gente está estudando aí as questões das profecias, não é? Com base aí na lição, e hoje a gente vai falar das nações, falar de poder. Verdade. E não deixar de entender que a gente também, nesse contexto, está falando de um poder. O Vaticano talvez o menor país do mundo, né, criado em 1929 por Benedito Mussolini, que devolveu os poderes à Igreja Católica, ao Papa, né, mas tem uma representação simbólica muito grande, até porque a Igreja Católica é uma das religiões mais fortes do mundo. A gente percebe, né, que a morte do Papa converge muitas ideias, muitos líderes, não só religiosos, mas também políticos, né, que se mobilizam para participar de todo o cerimonial, né, que representa ali o sepultamento final e culminando na sequência com o conclave, que será a escolha do novo Papa. E a lição dessa semana fala sobre as nações, fala sobre poder. Né? E ali em Daniel, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Professor Ivan, que texto bonito, fala de um poder, que é um poder muito forte, que é o poder do Vaticano, é um poder muito mais forte do que o poder do presidente dos Estados Unidos e de tantos outros, aqueles que representam o poder nesse mundo. Então, com base nesse texto, como é que nós poderíamos introduzir essa lição que tem como título, né, As Nações, a parte 1? Muito bem, irmãos. Mais uma vez, um feliz sábado. Matusalém, obrigado pelo convite. É bem isso mesmo, né? Não nos enganemos, irmãos, amigos. O maior poder hoje vigente no planeta Terra provém do Vaticano, através do papado e de outras ordens que o servem, né? Dali partem muitas ordens, muitas decisões globais. Isso vai ficar muito evidente daqui para frente, tá? Mas, enfim, os governos terrestres,
inclusive desde Caim, porque Caim, na realidade, ele foi o primeiro governante gentil ou afastado de Deus. Quando ele se afastou de Deus, né, dizendo, eu vou embora, vou viver a minha vida e tal, ele fundou já de início uma cidade. Até deu o nome da cidade de Enoque, que era o nome do primeiro filho dele. Mas, enfim, esses governos terrestres, desde Caim e até a volta de Jesus, nunca acertaram plenamente. São, assim, o caos do homem governando o planeta, do homem governando o homem, sem Deus no coração, né? Então, nós vamos ter em breve, depois da extinção do pecado, a instalação desse reino aí, de Daniel 7,14, que será o reino eterno governado por Jesus Cristo. Então, os governos do mundo, das nações, eles são tentativas humanas, tá, de controlar o quê? Esse planeta que pertence a Deus. Essa é a ideia dos governos terrestres, e nós sabemos muito bem que quem está por trás disso tudo é o próprio inimigo, que quer governar. Exato. Bom, professor Ivan, continuando nesse contexto, né, a gente tem Nirode, né, e Nínive, né, que é o primeiro tópico da lição. E nós sabemos que o Éden era o lar ideal, né? Deus, ele projetou o Jardim do Éden para a morada do ser humano, né, para que o ser humano ele pudesse, na verdade, viver plenamente de tudo aquilo que Deus ele tinha planejado. Portanto, não o homem ele saiu do jardim, a Bíblia diz, por causa do pecado. Né? O homem saiu do jardim, Deus teve que tirá-lo do jardim para que ele não tivesse acesso à árvore da vida em decorrência do pecado. Haveria de ter um arrependimento da forma do ser humano para que o ser humano retornasse. Né? Tanto que a gente fez um paralelo semana passada, tudo que o homem perdeu, que é apresentado no Gênesis, no Apocalipse, o Apocalipse volta o retorno, né? O retorno o homem perdeu, mas Deus dá de volta aquilo que o homem perdeu por causa do pecado. Verdade. Então, fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir a sua existência. E nós sabemos que a vida ela se tornou mais difícil. Mas ali no capítulo 10 do livro de Gênesis, não é? Nós vimos a origem de poderes que que iriam se destacando, não é? Como incluindo Nínive e Babilônia. E é identificado ali, professor, uma figura, não é? De Nirode, não é? Que ele era um herói, né? Um herói nobre. Como é esse contexto dessa nova forma de poder, não é? Que era descontextualizado daquele poder, não é? Do Jardim do Éden, que era o poder de Deus que estava ali disponível para o ser humano de forma perfeita. Como é que a gente enxerga esse homem tão poderoso agora, como o primeiro homem poderoso depois do Éden, que aparece depois do pecado? Como é que a gente pode analisar essa questão, professor? É verdade. O ser humano, depois que ele procurou soluções humanas para se autogerenciar, né, realmente foi só um caos atrás de outro. Tanto é que, antes de Nimrod e Nínive, nós temos o dilúvio, que os governantes humanos levaram a humanidade à degradação total. Estava insustentável a convivência do homem com o homem, não é? Entre si, enfim. Então eram nações extremamente violentas, pagãs, idólatras. Mas depois do dilúvio, essa situação ela retoma, né? Surge então essa figura aí que o professor Matusalém informou, com diferenciais, um governante ainda mais ousado, um governante ainda mais rebelde, que leva o povo ali do seu entorno, ele reúne, ele quer que essas pessoas estejam dentro de um ambiente urbano onde ele possa controlar, mandar, não é? Então ele iniciou ali um processo de nações e governos humanos, né, em rebeldia contra Deus. A rebeldia foi tão intensa e tão nociva que ele disse: eu vou construir uma cidade e uma torre que alcance o céu,
Enfim, afrontas abertas a Deus, né? E ali nasceram povos que depois ali Deus operou também uma intervenção e ali as nações se separaram, cada um foi para um lado do planeta e formaram povos distintos. Agora, o interessante é que dessas novas nações que se formaram a partir de Nínive, a partir da Torre de Babel, todas elas praticamente se tornaram idólatras de novo, né? Mas violentas, inclusive perseguindo os homens e as mulheres de Deus, como nós vamos ver no próximo bloco, né? Professor, e agora, né, ali em Gênesis 10, o próximo tópico é o chamado de Abraão. Em Gênesis 10, nós observamos o nascimento de inúmeras nações, e a palavra geralmente traduzida como nações é Goim, que também pode se referir aos gentios. E nesse capítulo 10 de Gênesis, diz que a raça humana se dividiu em terras, né, línguas, famílias e nações. Nós entendemos ali a Torre de Babel. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus ele fez um chamado a Abraão para sair dessas nações. E qual era o objetivo de Deus ao chamar, ali já no capítulo 12, né? Por que foi que Deus chamou Abraão para sair das nações? Então, a gente vê o dilúvio, como o senhor pontuou bem, Nimrod dando início ao poderio, né? A concentração urbana. Depois veio o homem, a partir da Torre de Babel, querendo uma superioridade maior do que Deus, tentando mostrar a sua força, que o homem tem mais força do que o próprio Deus. Qual é o objetivo de Deus chamar Abraão num contexto idólatra, num contexto de arrogância, de prepotência e de concentração de poder? Muito bem. Olha só que situação, né? A humanidade voltou à mesma condição do pré-dilúvio, sabe? Não havia uma nação temente a Deus, nenhuma delas, nenhuma. O que havia era algumas pessoas tementes a Deus dentro de nações idólatras, né? Aí o que acontece? Deus não tinha dito que não ia destruir mais a humanidade pelo dilúvio. Ele não vai entrar com uma nova destruição. Ele vai entrar agora com uma solução pretendida, pelo menos, de que fosse formada uma nação diferente, uma nação não governada por homens maus, violentos, corruptos, mas Deus queria formar, a partir de Abraão, uma nação que temesse o seu nome, que fosse governada por ele diretamente, né? Então, ele foi chamado para sair de uma dessas nações pagãs, os seus pais, inclusive, eram idólatras também, e formar uma nação diferenciada, formar um povo diferenciado. Então, a ideia é que uma nação inteira passaria a testemunhar do amor e da justiça de Deus. Porque Abraão já testemunhava do amor e da justiça de Deus. E Deus disse: eu sei que Abraão vai ordenar a sua casa de tal forma que seus descendentes também sigam testemunhando do meu amor e da minha justiça. Essa é a ideia, professor. Israel, a nação de Israel, que vem dos descendentes de Abraão, né, seria deveria ser um povo tão abençoado, obedecendo a Deus, que chamaria a atenção de outros povos. Seria uma nação impactante, um povo tão grandioso, um povo tão inteligente. Aí as nações olhariam para aquele povo e diriam: mas espera lá, como é que pode um povo tão inteligente, tão sábio, tão grandioso, né? Mas eu estou vendo aqui que eles não têm um rei. Que coisa interessante, eu vou lá ver o que é isso aí. Olha a força de atração de Israel. Deveria ser isso, né? Por meio do patriarca Abraão. Ok, professor, e o senhor já deixou uma deixa aqui, não é, para o próximo tópico, dando o que pediram, né? E o povo começou a analisar, não é, não satisfeito, Deus como rei, como provedor, como orientador, não é, como aquele que, na verdade, estabelece leis que trazem justiça, a lei da saúde, a lei moral, a lei civil,
a lei cerimonial. Então, toda a lei de Deus representava a bondade, o amor de Deus e a atenção de Deus pelo seu povo. E então, a pergunta é a seguinte: eles precisariam de um rei, porque eles passaram agora a cobrar a Samuel, não é, que fossem iguais às outras nações. Eles precisavam, professor, de um rei, ou Deus era suficiente para que pudesse dirigir os destinos da vida desse povo, né? Porque eles eram uma teocracia e estavam pedindo uma monarquia. Monarquia. Não, com certeza não precisavam, porque eles eram governados por ninguém mais, ninguém menos que o governante do universo, o soberano universal. Então não precisavam. Mas, enfim, eles queriam um rei humano. Eles disseram: queremos um rei. Né? E apesar do excelente governo e da excelente legislação, porque, veja bem, professor, irmãos, Moisés, ele deixou toda a legislação escrita, né, professor? Leis militares, leis civis, leis de saúde, tudo, tudo, tudo. E as leis, obviamente, relacionadas à espiritualidade. Mas, enfim, queremos um rei. E aí, Samuel, as dores que o povo governado por homens sentem, vocês vão sentir também. Gostaria até de ler um trechinho aqui da lição. Ao pedir um rei, os israelitas trariam sobre si o mesmo sofrimento que os reinos gentios experimentavam. Samuel disse: vão recrutar seus filhos, vão confiscar seus bens, vão impor impostos e trazer outros males aí, como diz a lição. Então, dando o que pediram. Deus disse, então, que se eles querem um rei, eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. Então, a própria Bíblia, gente, olha que coisa incrível, né? A maior parte, praticamente, do Antigo Testamento são relatos de como os maus reis tratavam o povo de Israel, se ligavam a nações pagãs, enfim. Então, na maior parte do tempo e do escrito bíblico, né, estão registrados, então, o que os reis fizeram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vem, como se diz hoje em dia, né, a conta chega. E chegou para esse povo aí várias vezes. Ao invés das nações virem ser iluminadas por Israel, passaram a vir para atacar Israel e destruí-lo. Ok, o próximo tópico é o governante das nações, o título. Em Mateus, capítulo 20, versículo 25 e 28, diz o seguinte: então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos que dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Professor Ivan, contra que erro Jesus advertiu os seus discípulos ao estabelecer a missão da igreja cristã. Porque aqui a gente vê, né, uma rota de coalizão. Por um lado, o povo de Deus querendo poder, querendo ser igual, né, às nações da terra, querendo o mesmo poderio, a mesma prepotência. Né? Aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, como é que ele se comporta em relação a esse poder que existe no mundo? Muito bem, olha só que coisa impressionante isso aqui, né? Nós estamos falando aí, professor, de 4.000 anos de história na época de Jesus, né? 4.000 anos, e nós olhamos para esse tempo todo, não encontramos governantes das nações que foram plenamente dominados por Deus ou conduzidos por Deus. E é claro que depois de 4.000 anos as tentativas foram muitas, Israel estava chegando ao fim do seu tempo de exclusividade, né? E Jesus agora, então, e veja que coisa maravilhosa, hein?
a iniciativa de Deus. Mais uma vez, ele não vem para destruir o ser humano, ele vem para trazer solução. Lá atrás, a solução chegou por Abraão. Agora, aqui, como os homens, inclusive do povo de Deus, se corromperam, os governantes levaram o povo à corrupção, ele agora vem com uma outra solução chamada igreja cristã. Tá? O que acontece? Nós temos uma sequência ininterrupta da solução divina. Começou com Abraão, continua com a igreja cristã. Por que continua com a igreja cristã? Porque Israel falhou na sua missão. Né? Então agora Jesus faz um alerta. Olha, nesses 4.000 anos, né, entre linhas, nesses 4.000 anos que se passaram, o maior problema é que os governantes das nações eram arrogantes, prepotentes, corruptos, gananciosos, né, violentos, faziam de tudo, destruíam tudo que fosse possível para manter-se no poder. Não será assim com vocês. Esse novo povo não deve ter essa mesma característica da imponência forçada, militares, né, econômicos, forças, enfim, que governam o povo. Não será assim. Quem quiser ser o maior dentre vocês, seja o menor, seja o que serve. Né? Ele se ajoelhou e lavou os pés de todos os discípulos, demonstrando isso. Então, a lição traz um relato triste, porque depois de algum tempo, alguns séculos, aquele povo que iniciou com a missão dada a Abraão caiu também em corrupção. A lição diz aí, a partir do 4º século, principalmente, né, a união entre igreja e Estado. Os líderes da igreja cristã na época absorveram aquela intenção, aquele desejo ganancioso pelo poder, e o Estado interferiu na igreja, a igreja conduzindo o Estado, e virou isso tudo que a gente está vendo até hoje. Corrompidos pelo desejo de poder. Infelizmente, na igreja cristã aconteceu e acontece isso também. Ok, professor. O último tópico da lição, luz para os gentios. Né? Nós sabemos que o propósito principal de Deus, quando ele estabeleceu a nação de Israel, não era condenar o restante do mundo, mas salvá-lo. Né? Qual é o papel que a igreja cristã ela desempenha, considerando que os judeus, naquele tempo, eles não conseguiram absorver os ensinamentos de Jesus, absorver aquilo que Cristo se propôs realizar na vida deles. Né? Então, houve um rompimento. Né? E como é a sequência desse rompimento? O que é que Deus espera da igreja que se forma a partir de Jesus e os 12 discípulos? Muito bem, olha só que coisa maravilhosa, né? Isso começa lá atrás, pelo menos em termos de nações, que é o nosso assunto, com Abraão, dando início a uma nação santa. Né? E o que acontece? Abraão e os seus descendentes tinham uma missão. Ponto. Levar a luz de Deus, fazer a luz brilhar para as nações pagãs, fazendo assim com que elas viessem a Israel e adquirissem aquela doutrina, aquele ensinamento, a lei de Deus, enfim. Falhou, e agora Deus estende essa missão, a palavra missão aqui é muito importante, luz para os gentios é missão. A igreja também tem tem a incumbência de ser a luz, né? Vós sois a luz do mundo, iluminar o planeta. Apocalipse 18:1. O anjo iluminou a terra toda com a glória de Deus. Apocalipse 14:12. Aqui estão os santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, quando Jesus veio, ele fez exatamente o contrário do que os governantes pagãos e governantes de Israel faziam. Ele fez exatamente o contrário. Isso é que impactou muito contra Jesus. Os líderes de Israel não aceitavam a humildade, a simplicidade,
a entrega de Jesus. Eles queriam um líder político, militar, econômico para destruir Roma e devolver a glória de Israel. A glória, obviamente, política, né? Mas, enfim, professor, irmãos, luz para os gentios, luz para as nações, iluminar a terra toda, essa é a nossa missão. Nós somos os crentes que vivem em harmonia com Deus. Nós somos os descendentes de Abraão, não é? que estão vivendo aí, revelando ao mundo o caráter de Deus, sua justiça e seu amor. Isso, naturalmente, inclusive cria um aspecto meio complicado aqui, porque tanto o exemplo de Abraão, quanto o exemplo de Israel, quando servia a Deus, o exemplo de Jesus, eles incomodavam as pessoas. Por quê? Esse exemplo, esse testemunho, revela a maldade das pessoas, revela o pecado das pessoas, tá? Ao mesmo tempo que mostra a luz de Deus. Mas, enfim, tem que ser assim, levar a luz de Deus onde for necessário, custe o que custar, para salvar o mundo. A igreja tem uma missão, a mesma missão de Israel. Amém. Professor, considerando a importância e a análise, não é, do contexto dessa lição, não é, quais os pontos que o senhor destacaria que são importantes e qual o conselho que o senhor dá para os nossos ouvintes? Olha, vamos destacar aí que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos, desde Adão e Eva até o último ser humano da história. Ele vai buscar amparar, guiar, prover as coisas. Ele sempre fez isso, não é? A demonstração clara disso tudo é como que ele levantou homens, mulheres sensatos, obedientes. A humanidade não foi destruída totalmente porque Deus encontrou um homem santo naquela época, Noé, acompanhado de sua família. Entende? Então, esse é um destaque. Deus é o governante, ele está no controle. Apesar das maldades dos governantes das nações, Deus está no controle. E nós, um outro destaque, devemos fazer a nossa parte enquanto tementes a Deus e seguidores da sua lei. Mostrar a verdade ao mundo, e essa verdade ela vai ficar cada vez mais distoante, conforme o tempo avança, com o comportamento humano. Né? Vai ficar uma coisa assim absurda. O que é isso, essa lei, esse povo? Né? Vamos destruí-los. Vai chegar nesse ponto. Mas precisamos avançar contra as mentiras dos governantes das nações e a favor das verdades do governante do universo. Ok, professor, muito obrigado. Maravilha, né? Recapitular a lição do professor Ivan. E a você que está nos ouvindo, aproveite, compartilhe, dê um like, se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Professor Ivan, eu diria que o professor, nesse momento, fizesse uma oração para nos despedirmos desse povo lindo, bonito e maravilhoso. Pois não. Pai de amor, muito obrigado por esse sábado abençoado. Obrigado porque o Senhor é o nosso governante maior. O Senhor é quem conduz a história da humanidade. Que possamos temê-lo, reverenciá-lo e que possamos, ao exemplo de Abraão, de Noé, de Moisés e tantos outros grandes homens e mulheres da história, levar a tua luz ao mundo. Uma luz que irradia em meio às trevas da corrupção e da violência deste mundo. Em nome de Jesus, abençoe nossos queridos irmãos e irmãs. Amém. Amém, amém. Meus queridos, agradecemos a presença de todos vocês, através do seu equipamento eletrônico, assistindo no conforto da sua casa. Eu não sei aonde você está nesse momento, mas que esse conteúdo possa abençoar a sua vida, a sua família. E desejo a você um final de semana abençoado na presença de Deus. Professor Ivan, muito obrigado mais uma vez por participar, agora direto de Minas Gerais. Forte abraço e a sua saudação final aí para o pessoal, professor Ivan. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos vocês
e que a luz de Deus brilhe em nós cada vez mais. Amém? Amém. Pessoal, até sábado, se Deus quiser.